If I should stay. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Você sabia que quando o álbum Thriller de Michael Jackson foi lançado no início da década de 80, ele acabou reaquecendo as vendas de álbuns no geral, além de estabelecer um novo padrão para a indústria? Ou que um dos álbuns mais vendidos da história é uma trilha sonora de um filme? Mas sem muita enrolação, esta é a lista dos 5 álbuns mais vendidos da história. Eagles é uma banda norte-americana formada em 1971 em Los Angeles. E em 1976 lançam o álbum Their Greatest Hits, que é uma compilação da banda. O disco vendeu mais de 38 milhões de cópias nos Estados Unidos e recentemente se tornou o álbum mais vendido dentro do país, superando Thriller. Porém, a informação sobre vendas globais não é tão claramente destacada. Não se sabe ao certo quantos discos foram vendidos no mundo. É estipulado que chegue na casa dos 45 milhões de vendas global. O engraçado é que neste álbum da banda não contém a música Hotel California, que provavelmente é a canção mais famosa deles, porque a música foi lançada um ano depois, em 1977. Uma das maiores bandas da história, Pink Floyd foi uma banda britânica, formada em Londres em 1965, se tornando líder do rock progressivo. Em 1973, eles lançam The Dark Side of the Moon, com a famosa capa com a imagem de um prisma refletindo um arco-íris. O álbum explora a vida, o tempo, a ganância e a loucura, fortemente influenciado pela deterioração da saúde mental do ex-membro Syd Barrett. O integrante deixou o grupo após o agravamento de sua saúde mental e o aumento em seu abuso de drogas, e algumas das faixas abordam esses assuntos. O álbum foi gravado no estúdio Abbey Road, mesmo estúdio que os Beatles gravaram o álbum de mesmo nome, em 69. O disco tem faixas como The Great Gig in the Sky, Money e Time. O álbum vendeu estimadamente mais de 45 milhões de cópias em todo o mundo. Em 1992 é lançado o filme O Guarda-Costas, com a Whitney Houston como protagonista ao lado de Kevin Costner, onde ela faz uma cantora famosa que sofre ameaças de um fã, e o personagem de Costner é seu segurança. O álbum da trilha sonora deste filme contém 12 faixas, e metade delas é cantada pela própria Whitney. Cantores como Joe Cocker e Kenny G também cantam em outras músicas do disco. I Have Nothing e principalmente I Will Always Love You são disparadas as canções mais famosas do álbum, e dá pra dizer que da carreira de Houston também. O Guarda-Costas é a trilha sonora mais vendida de todos os tempos, com vendas de 45 milhões de cópias ao redor do mundo. A banda australiana, formada em Sydney em 1973 pelos irmãos Malcolm e Angus Young, o AC/DC lançou em 1979 o álbum de grande sucesso, Highway to Hell. Porém, no ano seguinte, o vocalista Bon Scott morre, fazendo o grupo pensar em separação. Mas rapidamente, Brian Johnson, ex-vocalista dos Geordie, foi selecionado para entrar no lugar de Scott. O álbum Back in Black foi lançado no mesmo ano da morte de Bon Scott, em 1980. O sétimo álbum e primeiro depois do falecimento do ex-vocalista, Back in Black é um dos maiores discos da história da música. Entre as canções do disco tem You Shook Me All Night Long, Hell's Bells e Back in Black. Foram 50 milhões de cópias vendidas no mundo todo e 22 milhões de vendas só nos Estados Unidos. O sexto álbum de estúdio em carreira solo de Michael Jackson, Thriller, foi lançado em 30 de novembro de 1982. O álbum que revolucionou o mercado fonográfico veio 3 anos depois de Off the Wall.
que foi o disco que mostrou para o mundo a potência que era aquele moleque que fazia parte do grupo Jackson 5. Produzido pela lenda da música Quincy Jones, que conheceu Michael Jackson quando ambos trabalharam juntos no filme The Wiz, Thriller explora gêneros como pop, rock, disco e funk. O disco se tornou um fenômeno global, quase um item obrigatório para ter em casa. Quase todas as músicas foram um sucesso tanto na época quanto hoje em dia. Canções como Wanna Be Starting Something, The Girl Is Mine, que foi um dueto com a lenda Paul McCartney, P.Y.T. e Human Nature. Mas as músicas de maior sucesso foram Beat It, com participação do guitarrista Ed Van Halen, Billie Jean e a música que leva o nome do disco, Thriller. Em 1981, o filme Um Lobisomem Americano em Londres mostrou uma cena que marcou a época, quando o personagem se transforma em lobisomem. John Landis, diretor do filme, foi chamado por Michael para ser diretor do videoclipe, para replicar a cena feita no filme. Michael Jackson teve que pagar do próprio bolso para fazer o clipe, porque a gravadora impôs limites de orçamento. A música Billie Jean foi o primeiro clipe de um artista negro a passar na MTV. A gravadora CBS e o próprio Michael Jackson pressionaram a emissora, que inicialmente não queria exibir música negra em sua programação. O disco reaqueceu as vendas de álbuns, não só do estilo pop, mas de todos os estilos. Thriller vendeu 70 milhões de cópias no mundo todo, oficialmente. Porém, as vendas são estimadas em mais de 105 milhões de cópias ao redor do mundo, consolidando Michael como o rei do pop. O álbum quebrou todos os recordes e foi um marco cultural. Caso tenha gostado desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Te vejo em breve.